palavra de Deus vai dizer ali em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Ora, irmãos, eu desejo levar-vos o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como vos anunciei, se não é que creste em vão. Mas primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por certos e depois pelos 12 discípulos, 12 apóstolos, né? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois disso foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim como a um aportivo. Glória a Deus. Até aí também. Louvado seja o nome do Senhor. Lendo a palavra do Senhor aqui, amada igreja, a todos os ouvintes desta noite. O apóstolo Paulo, ele começa aqui falando anteriormente. Eu pego aqui do capítulo 13, né, de 1 Coríntios, qual ele destaca aqui sobre os dons espirituais, sobre o dom do amor, que esse dom, ele está acima de todos os outros dons, quando ele coloca aqui sobre o dom também espirituais, dom de profecia, de língua, capítulo 14, qual ele destaca a importância dos dons espirituais, e se a igreja não buscar e não estiver ligada com o Espírito Santo, ele vai se esfriar, acaba morrendo na fé. Então há uma necessidade, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, para que nós possamos estar buscando, orando, se dedicando a buscar os dons de Deus, porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos um novo nascimento, e nesse novo nascimento acontece porque o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós e liga com o nosso espírito e testifica que nós somos filhos de Deus, porque nós ali abrimos o nosso coração e aceitamos Jesus nesse momento. E quando nós confessamos de todo o nosso coração, isso vem acontecer na nossa vida. O apóstolo Paulo destaca esta necessidade de nós estarmos sempre ligados com Deus por meio da tua palavra, que ela é o próprio Deus falando conosco, e ali o Espírito Santo de Deus revelando os pensamentos de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele destaca aqui no capítulo 15 a maior importância na vida do crente, quando nós esperamos do nosso Deus a grande promessa. Ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Ele fala aqui para todos aqueles discípulos que estavam ali ouvindo a palavra dele, e por onde ele ia, nas igrejas, ele também pregava esta mensagem, que era a mensagem principal
os irmãos. Você nota que ele diz ali que ele queria que os irmãos, no versículo 1, o 1 e o 2, queria que os irmãos prestassem atenção e se lembrassem, né? Lembrar que o Evangelho que foi anunciado, que eles receberam, né? E qual eles também permanecem. O que eles quis dizer? Que ele estava lembrando, porque nós, muitas vezes, nós estamos vivendo num mundo cheio de problemas, cheio de atrações, cheio de coisas, né, que vêm nos atrair de uma maneira que às vezes a pessoa acaba esquecendo de tudo aquilo que Deus nos fala, de toda a palavra dele. Então ele fala: eu quero que lembrar que o Evangelho que já foi anunciado, o qual recebesse e no qual permanecei. Porque se nós não permanecer, não vai adiantar, nós vamos ficar numa vida, levar uma vida de derrota, uma vida com problema, uma vida sem perspectiva, uma vida que não vai nos trazer benefício nenhum. Nós vamos ficar lutando aí, como dando soco no ar, sem objetivo nenhum. O apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso, porque ele diz ali que esse Evangelho, por meio dele, sois salvos, e se você reter ele, como eu vos anunciei, né, então vocês estarão no caminho da salvação, e a sua vida irá cada dia melhor também, porque a palavra de Deus, ele diz aqui ainda: se não é que credes em vão. Meus irmãos, se nós realmente estamos crendo em vão, uma promessa tão maravilhosa e grande que o Senhor nos concedeu, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo na igreja? O que nós estamos fazendo aí falando para as pessoas que nós cremos num Deus vivo? O que nós estamos fazendo? Que testemunho que nós estamos dando para as pessoas que nós somos crentes, que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que Ele fez tudo para nós, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele liberta. Então, se nós estamos crendo em vão, então o apóstolo Paulo, ele está realmente alertando que a igreja, então ele está falando o que é que Deus requer de nós para que nós possamos ser abençoados. Porque é uma coisa que Deus nos prometeu, para que nós pudéssemos estar um dia no reino celestial com Ele. Ele nos prometeu, então nós temos a esperança de um dia estar fazendo parte do reino de Deus. Quem vai fazer parte do reino de Deus é aquele que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: é aqueles que creem no Senhor Jesus e estiver com Ele firme até o final. Mas também o Senhor prometeu que enquanto nós vivemos aqui na terra, seremos bem-aventurados também. A palavra de Deus, ela é clara que o inimigo, ele ficou embaixo dos pés de Jesus Cristo. Jesus pisou na cabeça do diabo. Satanás não tem mais vez contra o Filho de Deus, contra o povo de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele falou está consumado, na cruz do Calvário, ele falou está consumado. Ali foi a derrota de Satanás, do diabo, foi a derrota do inimigo, daquele que tinha o domínio sobre a terra, tinha o domínio sobre a vida do ser humano. Ele não tem mais isso. O que ele pode fazer é o que Deus permite
ele fazer na terra e na vida dos homens. É só o que Deus permite, porque Deus permite para provar o homem, para provar as pessoas, para ver se as pessoas realmente querem voltar para Deus ou não. Então essa prova vai estar até o final dos tempos, até o final, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o final desse plano que Deus tem na terra. Então isso Deus vai estar realmente permitindo que o inimigo a ele ainda possa fazer alguma coisa, mas ele não tem mais poder na vida daquele que declarou a palavra de fé, na vida daquele que se dobrou diante do Senhor, que se dobrou diante do Senhor e aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Essa é a vitória que vence o mundo, da nossa fé, segundo diz a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo, ele fala que primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Você veja que ele não fala que é uma palavra dele, mas é segundo as Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. As Escrituras de Deus, ela testifica que Jesus, ele é o Senhor e o Filho de Deus, o Salvador. Ela testifica de Jesus. Então ele fala também que Cristo morreu, ela testifica que Cristo morreu pelo nosso pecado e que foi sepultado e que ressurgiu no terceiro dia segundo as Escrituras. Vai que tudo que nós falamos e pregamos, nós vamos falar segundo as Escrituras. O que nós fazemos aqui na terra, que possa ser importante para Deus, é nós declararmos que Jesus, ele está vivo, que Jesus, ele morreu e ressuscitou dentro de nós e nos deu vida, e vida em abundância. Então nós podemos testificar isso. O nosso trabalho aqui é realmente falar a palavra da vitória, a palavra de Deus. Que palavra é essa? Que Jesus, ele veio ao mundo como Filho de Deus, morreu pelo nosso pecado, foi morto e ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. Nós podemos, a pessoa às vezes, né, ela se distrai, muitas vezes ela, por algum problema ou outro, porque o comportamento nosso muitas vezes pode mudar. De repente a gente encontra uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, os problemas vai estar, porque o Senhor fala que no mundo tereis aflição, mas também ele fala, quando Jesus fala, mas eu venci o mundo. Então Jesus fala, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então muitas vezes a gente pensa assim, mas é importante, né, eu estar fazendo isso, é importante eu estar fazendo de uma forma, é importante estar fazendo de outra. E a palavra de Deus, ela mostra que o pensamento do homem, ele define a vida dele que ele está vivendo. O nosso pensamento é muito importante, porque aquilo que pensamos, nós vivemos. Então o pensamento do ser humano, ele é enganoso. Então nós pensamos algo, e aquilo nós vamos colocar no coração e vai viver aquilo. Porque o que nós pensamos, ele já está brotando no nosso coração. Mas se nós deixar germinar e não olhar e não buscar, saber, né, se é vano aquele pensamento,
se aquele pensamento nosso, ele é produtivo, se aquele pensamento nosso, ele vai nos ajudar de alguma forma, se é uma verdade ou não, nós podemos cair numa armadilha, entendeu? Então os irmãos entendem que Deus, quando criou o homem, Ele deu para ele tudo que ele precisava. Deus, quando criou o homem, Deus falava com o homem, orientava ele, e ele ouvia tudo que Deus falava. Até que um dia ele caiu pela desobediência de uma ordem que Deus tinha dado. Era uma ordenança só: não comerás do fruto daquela árvore que está no meio do jardim. Era só isso. Mas o homem foi enganado. Então, quando ele foi enganado, ele perdeu toda aquela clareza que ele tinha a respeito de Deus. Então, os pensamentos dele se tornou infrutífero. Os pensamentos dele se tornou negativo. Os pensamentos do homem se tornou frágil. Os pensamentos do homem se tornou sem perspectiva nenhuma de ter uma esperança. Então, nossos pensamentos, ele muitas vezes até pode dar certo alguma coisa, mas na maioria das vezes, na grande maioria, vai ser um engano. O homem que pensa algo e pensa positivamente é uma qualidade boa, porque ele pensa positivamente, ele pensa ali, ele fala: vou conseguir, é bom, é difícil, mas eu vou conseguir. Isso é bom ter esse tipo de pensamento, porque é algo que agrada até a Deus, nós pensarmos positivamente para algo bom. Se for algo ruim, jamais, mas se for algo bom, agrada a Deus. Mas não é certeza que vai dar certo as coisas. Mas agora, se nós estivermos ligados com o pensamento de Deus, aí as coisas vão fluir. Porque os pensamentos de Deus, ele é correto. O pensamento de Deus, ele é certeza daquilo que nós vamos fazer, nós vamos ser bem-sucedidos. E quando nós tínhamos perdido tudo isso, nós aceitamos Jesus, através de Jesus entrar na nossa vida. Agora nós temos todo o recurso de nós querermos alguma coisa, pedir a Deus, e nós conseguirmos mediante a palavra dele. Porque a palavra de Deus são os pensamentos de Deus. Então, quando nós pensamos, quando Deus pensa, as coisas vão dar tudo certo. Se nós pensar como nós e não colocar Deus na nossa mente, no nosso coração, as coisas não vão dar certo. Então, é assim que está vivendo a humanidade, com os seus próprios pensamentos. Os seus próprios pensamentos estão levando a humanidade à ruína, estão levando as pessoas a se destruir os seus lares, destruir a sua família, destruir a sua forma de viver, destruindo toda a sua capacidade que ele poderia ter de viver uma vida abundante. Mas Jesus, ele veio para mostrar que se nós aceitarmos e quisermos uma vida com Deus, nós vamos ser bem-sucedidos em nossa vida. Os problemas vão vir, nós vamos colocar na mão do Senhor, e Ele vai, de alguma forma, não sabemos como, é como uma semente que você lança no solo. O agricultor põe uma sementinha lá, você não sabe como que pode aquilo lá nascer, como que pode aquilo lá crescer, sair o broto, sair as flores e sair um fruto. É dessa forma que Deus faz também, quando nós seguimos os pensamentos de Deus. A nossa vida vai fluir de uma maneira grandiosa e maravilhosa.
Então a esperança não se resume somente em um dia nós estarmos ali com o Senhor, numa grande mesa, na ceia do Senhor, onde está o Senhor preparado já aquela ceia, para que todos possam, no reino dele, estar naquela grande ceia, naquela mesa enorme, infinita, estar todos ali ceando com o Senhor e fazendo parte do reino de Deus, de um reino maravilhoso, de um novo mundo, que seria um novo céu e uma nova terra, para que nós possamos estar firmados nisso aí. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falava ali sobre os discípulos, e pregava, porque naquele tempo a pregação era essa, da ressurreição, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa era a fé que eles andavam. Eles aguardavam a ressurreição também de todos aqueles que morriam em Cristo Jesus. Aguardavam. Então, essa era a palavra de fé, essa era a palavra que eles perseveravam. Eles morriam crendo na ressurreição dos mortos, na ressurreição da vida, na ressurreição que eles um dia iam ter também com o Senhor Jesus Cristo, que foi o primeiro, e depois todos aqueles seriam ressuscitados também, como a palavra de Deus diz ali sobre a ressurreição. Primeiramente, aqueles, quando Jesus vier, vão ressuscitar aqueles que já morreram no Senhor. Aí depois aqueles que estão vivos serão arrebatados e seus corpos transformados num piscar de olho ao encontro do Senhor. É assim que Deus, assim que o apóstolo Paulo pregava a igreja naquele tempo, em nome de Jesus, e ele procurava fortalecer a igreja nessa esperança. E eu louvo a Deus por esta palavra em nome de Jesus, e que Deus abençoe cada um dos irmãos. Glória a Deus. Aleluia.